Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Este é o seu canal, o nosso canal, Semeando a Palavra. Vamos para mais uma mensagem da Palavra do Senhor, mas antes eu peço a você, não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no nosso canal e também compartilhar esta mensagem com as suas redes sociais, com seus contatos, tá bom? Nós vamos a uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Olá você, muito obrigado pela tua paciência, por ter aguardado. Eu quero convidar você agora a abrir a Palavra de Deus, se você estiver de posse aí da sua Bíblia. Abra comigo no livro de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler aqui a partir do verso 34. São poucos versos que nós vamos fazer a leitura, do verso 34 ao verso 39. Diz assim a Palavra do Senhor: Não penseis que vim trazer paz à terra, mas não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perder a vida por minha causa, achá-la-á. Amém, queridos? Então nós vamos falar um pouquinho sobre este trechinho da Palavra de Deus. Jesus, nestes versos, ele fala da dificuldade em viver ao seu lado, obedecer seus mandamentos. O que Jesus está dizendo ali é justamente isso, é sobre a dificuldade que há para a pessoa viver ao seu lado e obedecer os seus mandamentos. Aqui ele faz uma rápida explanação sobre o que acontece quando uma pessoa se converte. Então vamos entender que seja uma família tradicional do nosso país, não tem ninguém crente ali naquela casa, são pessoas que têm uma vida normal, cada um tem a sua fé, alguns até são praticantes, outros não, mas as pessoas têm o hábito de dizer que creem em Deus. Eu sempre escutei isso desde jovem, desde garoto, eu sempre escutava pessoas dizer, não, eu creio em Deus. Quando se falava em Jesus para a pessoa, não, mas eu tenho Jesus na minha vida. São pessoas que infelizmente elas não têm nada disso, mas elas acreditam que só pelo fato delas dizerem que elas têm fé em Deus, que elas têm fé em Cristo, que elas têm eles em si. Mas a gente sabe que não é assim que a Palavra de Deus nos ensina. E aí nós vamos falar sobre esses versos aqui, a cada um deles, como que funciona a questão que Jesus falou aqui. Então ele diz no verso 34, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Quando Jesus fala de espada, ele se refere aqui, eu estou interpretando assim, ele se refere à sua palavra. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, verso 17, ele diz que nós temos que ser revestidos do capacete da salvação e tomar a espada do Espírito, que é a sua palavra. Então quando Jesus fala aqui sobre trazer espada, ele está trazendo nada mais do que a sua palavra. E a sua palavra ela é como espada de dois gumes, que diz lá no livro de Hebreus, capítulo 12, acho que verso 4, se não me engano, que ele fala que a palavra do Senhor ela é igual uma faca, ela é igual uma espada de dois gumes, que penetra até o mais íntimo da alma, entre as juntas e medulas,
pode alcançar. Então, quando Jesus fala aqui que ele veio trazer espada, ele veio trazer a sua palavra. Só que a sua palavra, como a gente conhece, a gente sabe, ela confronta. Você começa a conversar com pessoas que não são cristãs, mesmo aquelas que dizem que elas acreditam em Deus, que elas têm Jesus, e você traz para a vida delas a sua palavra, que é a palavra de Deus, e você vai ver como você vai criar um problema com aquelas pessoas, porque elas vão confrontar de todo jeito, porque elas vão ser confrontadas pela palavra de Deus, e aquela palavra vai trazer um desconforto na vida daquela pessoa. Se ela não tiver argumentos para você, daqui a pouco ela vai fazer igual a minha sogra dizia: ah, mas a palavra de Deus foi escrita por homens. Isso aí não foi escrito por Deus, foi escrito por homens. Aí é o argumento, um dos argumentos que eles usam. Quando você diz que são homens inspirados por Deus, eles não acreditam. Então, quando Jesus falou que ele não veio para trazer paz, mas ele veio para trazer espada, a espada é a palavra de Deus. E essa espada, ela realmente vai trazer um desconforto no coração dessas pessoas, e vai acabar havendo ali uma discórdia entre você que está alicerçado pela palavra de Deus e aquelas pessoas que até dizem que conhecem a Deus, que têm Deus no coração, que acreditam em Jesus, porque elas não conhecem a palavra, elas não têm elas não têm intimidade com a palavra de Deus, e elas vão acabar discordando de você. Então eu entendo que essa é a maneira como Jesus falou, que ele não veio para trazer paz, porque seria muito fácil Jesus trazer uma palavra e aquelas pessoas receberem e todos serem salvos. Não, eles têm lá as suas convicções, eles têm lá os seus, vamos dizer assim, eles têm a sua crença, e eles não aceitam com muita facilidade aquilo que realmente é a palavra de Deus, que é viva e eficaz e que vai trazer vida para as pessoas. No verso 35 ele diz assim: pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Quando nós lemos isso aqui, assim, o primeiro impacto que dá é que, poxa, mas Jesus veio trazer discórdia no meio do povo, é isso que eu estou entendendo? Mas aí eu quero voltar no versículo anterior, quando ele fala de espada, que é a sua palavra. E aí quando ele fala de espada, que é a sua palavra, e que vai trazer naturalmente uma discórdia, começa realmente dentro da nossa casa. Pensa numa família, que ela é família tradicionalmente católica, por exemplo, ou espírita, não sei, pode ser qualquer, ou até mesmo uma família de ateus, uma família que crê em outro tipo, tem um outro tipo de fé, uma família que crê no espiritismo, uma família que crê no catolicismo, uma família que é adepta da nova era, uma família que é adepta do Testemunhas de Jeová, uma família que seja adepta dos mormons, e que já vem ao longo dos anos apresentando isso aos seus descendentes. Uma família dessa, vai que uma pessoa ali foi confrontada pela palavra de Deus, e essa pessoa aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e passou a conhecer realmente o que é a verdade. A palavra de Deus diz lá no livro de João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no 36, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então pensa numa pessoa que conheceu a palavra de Deus, que aprendeu com Jesus o que é a verdade. Essa pessoa vai ter um confronto com a sua família. E aí é onde vai acontecer aquilo que ele diz que veio trazer divisão entre o homem e o seu pai. Porque o homem dentro de casa, o filho dentro de casa vai dizer que aquilo que ele aprendeu durante toda a sua infância, adolescência e agora adulto, ele agora não acredita mais naquilo, ele passou a acreditar nas palavras de Jesus. Imagina o que aquela família não vai criar de problema para aquele rapaz. Eu vejo isso porque isso aconteceu na minha casa. A minha esposa, quando ela
Porque eu fui uma pessoa que estava nos caminhos do Senhor até os meus 15, 16 anos. Depois eu saí. Passei muitos anos da minha vida longe da palavra de Deus, vivendo neste mundo. Só que eu casei, constituí família. A minha esposa é de uma família tradicionalmente católica, frequentava a igreja todos os domingos. E quando foi um dia, a minha esposa começou ela começou a aprender, ela começou a ouvir pessoas que eram cristãs, pessoas que eram crentes, que conheciam a palavra de Deus. O meu pai foi um deles, que falou muito do amor de Cristo para ela. E aí a minha esposa resolveu conhecer esse Jesus. E quando ela começou a frequentar uma igreja evangélica, ela reconheceu que Jesus é a única verdade. E aí ela percebeu que todas aquelas verdades que haviam sido colocadas para ela, aquelas palavras que haviam sido colocadas para ela como verdade, não eram tão verdadeiras assim, porque confrontava a palavra de Deus e era uma coisa totalmente diferente. A minha esposa, então, ela entendeu que ela precisava conhecer Jesus e ela começou a frequentar uma igreja evangélica. Pensa na família dela, mãe principalmente, que era uma pessoa que tradicionalmente católica, que vem de uma raiz católica praticante. Ela, de alguma forma, ela não se conformou com aquilo. E a minha esposa teve que se manter firme na sua posição, continuou amando e respeitando a sua mãe, porém ela não aceitou mais aquilo que ela tinha sido ensinada. Por quê? Porque ela aprendeu a verdade, que é a palavra de Deus, aquilo que não era ensinado lá onde ela estava. E aí a gente pensa, né? Poxa, caramba, como é que é isso então de a discórdia que haverá entre pai e filho, entre filha e mãe? É isso. Quando a palavra de Deus ela entra no meu e no seu coração, tudo aquilo que havia antes tem que sair. E a minha esposa conheceu a verdade quando ela conheceu a palavra de Deus. E aquilo causou um transtorno entre ela e a sua mãe. Ela era uma pessoa que, ali com a mãe dela tinha uma estimação muito grande por ela, porque ela estava sempre junto com a mãe em tudo. E de repente, aquela filha que havia do lado da mãe, acreditando em tudo aquilo que a mãe havia aprendido e ensinado para ela, de repente se tornou uma pessoa totalmente contrária, vamos lá assim, espiritualmente falando, se tornou inimiga, porque ela não acreditava mais naquilo que era ensinado nas missas católicas. Ela não acreditava mais naquilo que a mãe aprendeu e que ensinou para elas. Aquilo foi um tempo de muita tribulação ali no nosso meio como família, porque as pessoas precisavam, a minha esposa não aceitava mais aquilo e a minha sogra não queria aceitar o que ela estava vivendo. Já havia acontecido isso antes com outro cunhado meu, um dos meus cunhados, o Renato. Renato foi praticamente o primeiro da família que se dobrou diante do Senhor. E aquilo causou um transtorno muito grande na vida da mãe dele, no que ela acreditava, e ela não aceitava o filho ter mudado. E naquele tempo ele ainda era solteiro, morava dentro da casa junto com os pais. Pensa na discórdia que aquilo virou dentro daquela casa. É isso que a Bíblia nos ensina. Quando você é ensinado sobre algumas coisas que as religiões ensinam, e amanhã você conhece a verdade através da palavra de Deus, através de Jesus, aquilo realmente acaba se tornando um incômodo para aquelas pessoas que são daquela família e que de alguma forma elas não aceitam que você tenha conhecido a verdade. No verso 36 diz que no verso 36 diz: assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. A nossa luta começa em casa, quando isso acontece dessa maneira. Há uma luta espiritual ali entre pais e filhos, entre sogra e nora, entre mãe e pai, entre pai e filho. Então, isso tudo é confrontado por causa da palavra de Deus. Isso tudo acontece por quê? Porque aquela pessoa conheceu a verdade e ela não aceita mais aquilo que ela vivia. E aquelas pessoas que ensinaram para ela que aquele era o caminho que devia seguir, aqueles caminhos tradicionais das suas famílias, também não aceitam que a outra parte conheceu Jesus e mude a sua direção. É um negócio muito complicado. Por isso Jesus traz e deixa muito bem avisado
que haveria guerra dentro da própria casa por causa da sua palavra. E aí a palavra de Deus também tem uma outra passagem que Jesus nos ensina, que por causa da palavra e do testemunho dele, as pessoas seriam perseguidas. E às vezes acontece uma perseguição dentro da própria casa. A minha afinada sogra, antes de falecer, ela também aceitou Jesus e ela foi salva. Mas no tempo que ela estava ainda vivendo naquela vida antiga, que não conhecia os caminhos do Senhor e acreditava apenas nas tradições familiares que ela foi ensinada, um dos meus cunhados, o mais velho dos homens, ele viveu uma boa parte da sua vida na rebeldia. A mãe tentava colocar ele nos caminhos corretos, mas ele acabou se desviando de uma forma total. Ele aprendeu a beber, ele usava drogas, ele fez um monte de bobagem. Aquilo ali trouxe muita tristeza no coração da sua família. E qual é o pai, qual é a mãe que não quer ver um filho liberto desse tipo de coisa? Quando a minha esposa começou a caminhar com o Senhor, logo depois eu também voltei para os caminhos do Senhor. E nós juntos começamos a evangelizar o meu cunhado. Meu cunhado passou por uma série de tribulações, até que um dia eu e minha esposa resolvemos acolher ele e começamos a trabalhar na vida dele para que ele se libertasse daquelas coisas malignas que estavam sobre ele. E ele foi liberto pela palavra de Deus, a palavra que liberta, que lava, a palavra que, sabe, que dá direção. Foi convencido pelo Espírito Santo que ele devia mudar. Nós não mudamos ninguém, nós apenas apresentamos a palavra de Deus e ensinamos um novo caminho, mas quem convence é o Espírito Santo. E o meu cunhado acabou sendo convencido e aceitando Jesus na sua vida, começou uma nova caminhada. Ele mudou totalmente a sua maneira de ser. Aquele homem antigo que vivia debaixo de maldição, de drogas, de prostituição, de bebedice, não existia mais. E um dia, uma pessoa falou para minha sogra sobre a vida dele. Olha que beleza, olha como Deus fez na vida do Roberto, olha a mudança que ele teve. A minha sogra estava tão revoltada por causa disso que eu estou falando aqui, essa discórdia que haveria entre as famílias, que ela teve a ousadia de dizer: eu preferia ele como estava. Olha só que ponto ela chegou por causa do Evangelho. Ela não aceitava que o filho dela tivesse mudado por causa de Jesus. Ela queria que ele tivesse mudado por causa dos ensinamentos que ela dava. Só que isso nunca mudaria a vida dele, como não muda a vida de ninguém. Tradições de famílias, religiões tradicionais de família não muda ninguém. Quem muda é Jesus. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. E o meu cunhado precisou ouvir a Jesus, precisou ser convencido pelo Espírito Santo de Deus para se tornar verdadeiramente um filho de Deus. E aqui nós temos também no verso 38, quando ele diz: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Nós temos também que reconhecer que precisamos de cura e salvação. O meu cunhado reconheceu isso. Muitas outras pessoas também reconhecem que precisam de cura e salvação e aceitam este novo caminho. Mas é uma luta muito difícil, porque as pessoas já vinham de uma maneira totalmente estragada, totalmente deteriorada, vivendo a sua vida, e ela é apresentada para Jesus, é apresentada a sua palavra, a espada. E aí aquela pessoa precisa ouvir e precisa reconhecer que precisa de cura. Esse meu cunhado, muitas vezes quando eu conversava com ele, depois de eu ver ele drogado e muitas vezes bêbado, quando eu pegava ele bom, eu dizia para ele assim: Roberto, você está exagerando, meu irmão. Você vai acabar uma hora se matando, uma hora você vai acabar morrendo por causa dessas práticas suas. Ele olhava para mim e falava: que isso, você está exagerando. Poxa, mas outro dia você estava tão doido que não dava nem para entender o que você falava. Eu? Que isso, está exagerando. Ele nunca admitia que ele precisava mudar. Até que um dia ele me procurou. E quando ele me procurou, ele admitiu que ele precisava de cura. E aí foi quando nós começamos tratando na vida dele com a palavra de Deus. Ele foi se convencendo que ele precisava mudança. Ele foi se convencendo que ele estava doente e que aquilo não poderia continuar na vida dele daquela forma.
e foi quando ele acabou, depois de um tempo, aceitando Jesus e começando a caminhar com ele. Precisava de cura e de libertação. E é desse jeito que Jesus fala aqui na sua palavra. Quando ele diz que você tem que tomar a sua cruz, é você entender que você é pecador, que você tem algo para se redimir. Quando Jesus foi tomado pela guarda pretoriana, quando ele foi preso, que ele pôs aquela cruz nas costas e ele levou, ele propriamente dito, ele não tinha pecado nenhum, ele era isento de pecado, mas havia uma promessa que ele haveria de tomar os meus e os seus pecados, por isso ele teve que tomar a cruz. E hoje nós temos que tomar as nossas. Nós temos que reconhecer que somos pecadores, somos devedores, somos necessitados das misericórdias do Senhor e precisamos segui-lo. E aí a nossa história será mudada. E para a gente encerrar, perderemos nossa vida nesta terra para conquistarmos uma vida eterna no céu. Aqui diz no verso 39, quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem todavia perder a vida por minha causa, achá-la-á. Ou seja, se você quiser continuar preservando a sua vida como está, você vai perder a coisa mais importante, que é a salvação e a vida eterna. Agora, se você aceitar perder a sua vida nessa terra, ou seja, abandonar os seus prazeres, abandonar os seus sonhos para seguir os sonhos de Deus, aí você vai conquistar a vida eterna. Isso é uma coisa que a palavra de Deus nos ensina. Não adianta que não tem outro caminho. O único caminho é através de Jesus. Capítulo 4, livro de João, capítulo 14, 6, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, se você não tomar essa decisão de, se for necessário, confrontar a sua família, confrontar os homens que estarão dizendo que você fez errado, se você não tiver esse tipo de atitude, você vai manter a sua vida boa nessa terra. Se você não mudar a sua maneira de ser, você vai continuar mantendo a sua vida nessa terra, mas você vai perder a sua vida eterna. João 14,6 é bem nítido, é bem claro, quando Jesus disse, eu sou o caminho, ou seja, não tem outra maneira de você seguir se você quiser a vida eterna. Eu sou a verdade é a palavra de Deus, eu sou a vida, é o próprio Jesus. Se nós não seguirmos isto à risca, nós perderemos a nossa vida eterna, perderemos a nossa salvação. Então você que está aí do outro lado desta tela, que está me assistindo, lembre-se desta mensagem. Jesus fala claramente. E eu quero combinar este verso com um verso muito importante que está também no livro de João, que é o livro de João 3,16. Havia uma promessa da parte de Deus desde a fundação do mundo, que um dia ele haveria de mandar alguém para salvar a humanidade. E no livro de João, capítulo 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Essa é a promessa de Deus. E depois, quando Jesus chegou nessa terra, ele declara, no mesmo livro de João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse era o cumprimento da promessa de Deus. Então, querido, se você quer ter a sua vida eterna garantida, busque caminhar na presença do Senhor. Aceite Jesus como Senhor e Salvador. Confesse que Jesus é o seu Senhor. Confesse que Jesus é o seu Salvador. Batize-se nas águas. Se você não conhece uma igreja, procure uma, aonde Jesus é o centro daquela igreja. Ali você vai conhecer a palavra de Deus. Ali você vai entender tudo isso que eu estou te falando. Eu tenho um amigo que anos atrás ele falou para mim que ele nunca seria crente, porque a pessoa mais importante na vida dele era a mãe dele. E a palavra de Deus diz aqui
que aquele que não deixar pai e mãe não é digno dele. E ele falou que ele nunca deixaria a mãe dele. A mãe dele faleceu agora recentemente e ele sempre acompanhou a mãe em todo lugar. Desde que a mãe ficou doente, ele cuidou dela. Depois ele colocou ela numa casa de repouso e acompanhou durante todo o tempo que ele não tinha condições de cuidar dela sozinho. A aposentadoria dela era gasto justamente para que ela pudesse estar naquela casa de repouso sendo cuidada, e ele acompanhando, ele nunca abandonou a mãe. Mas ele não entendeu que isso que ele fez é bênção para a vida dele. Isso que ele fez realmente precisava ser feito, porque a palavra de Deus diz que nós temos que honrar os nossos pais para que se prolonguem nossos dias na terra. E ele fez isso. Ele honrou o pai dele quando ele soube que o pai estava muito doente, e ele até nem queria saber do pai mais, mas ele soube que o pai estava doente, ele foi visitá-lo e houve uma reconciliação. E um dia ele falou para mim que muito mais ele gostaria de poder ter feito pelo pai. O pai faleceu e ele continuou, porque o pai e a mãe eram separados, ele continuou com a mãe cuidando dela quando ela ficou doente, e até o dia que ela entregou o seu espírito nessa terra, ele estava do lado dela. Então ele tem aquela promessa de Deus que é: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. A única questão que eu expliquei para ele foi que não é você abandonar o pai e a mãe, mas é você, por exemplo, entender que Jesus é o único caminho. Às vezes pai e mãe não aceitam, pai e mãe estão distantes dos caminhos do Senhor e acham que o filho está ficando louco. Então é isso que a Bíblia nos ensina, que nós não podemos seguir as tradições das nossas famílias, nós temos que buscar no Senhor. E quem sabe se ele tivesse feito isso, quem sabe se a mãe dele também não aceitaria Jesus na sua vida. Eu não quero aqui questionar para onde ela foi, para onde deixou de ir, porque isso é uma coisa que é só Deus é quem sabe. Mas eu penso e falo para você, meu irmão, se você ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus na sua vida, aceite. Entre em contato com a igreja mais próxima da sua casa, conheça a palavra de Deus, aceite Jesus como Senhor e Salvador, e mesmo que você encontre ali divisão dentro da tua casa, não desista, porque com certeza a palavra de Deus também, lá no livro de Mateus 16, 31, se não me engano, diz que você aceitando Jesus será salvo toda a tua casa. Então faça isso, busque no Senhor o caminho da salvação e o caminho da vida eterna. Queridos, eu quero orar com você neste momento e depois nós estaremos encerrando este vídeo, fazendo as nossas últimas considerações. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, eu estou aqui mais uma vez com a mensagem da palavra do Senhor, uma mensagem de salvação, uma mensagem de cura, de libertação. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha tocar no coração de cada um daqueles que estão assistindo esta mensagem. Que a tua graça e o teu poder possa ser derramado no coração dessas pessoas. E que cada uma delas, ó Deus, possa buscar no Senhor a sua vida eterna, a sua salvação. Senhor, faz a tua obra redentora na vida daqueles que estão assistindo esse vídeo. Que o teu amor e o teu poder possa ser derramado na vida de cada um e que nós possamos ver, Senhor, salvação e cura, libertação, Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço, te agradeço, te louvo, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, papai. É no nome de Jesus que eu te louvo e te agradeço por tudo neste dia. Amém. Glórias a Deus. Querido, mais uma vez eu te falo, receba Jesus na tua vida. Entenda que Jesus é o único caminho. Forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.